Duas irmãs, uma de 12 e outra de 16 anos, foram aliciadas e mantidas reféns por 2 dias. As meninas moram em Bahia, mas foram encontradas numa casa na comunidade Aratu, em Mangabeira 8, aqui na capital. Vanessa Costa, essa história toda começou com uma conversa pela rede social, pela internet. É isso mesmo? Bom dia, Vanessa. Exatamente, Gilmar. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no nosso Correio Manhã nessa quarta-feira. Toda essa história nos acende um alerta, porque foi iniciada a partir das redes sociais, quando as duas adolescentes, irmãs, uma de 12 anos, a outra de 16 anos, com a informação fornecida pela família de que a adolescente de 16 anos possui um laudo de deficiência intelectual, foram ali atingidas através do ambiente virtual. O termo utilizado pela Polícia Civil e pela Justiça para esses casos é aliciamento, quando são convencidas, partindo do ponto de que são vulneráveis, a tomar alguma atitude que as desrespeite, que as coloque em situação de insegurança e são ali levadas para uma situação de risco. Então elas acabam sendo convencidas a se colocarem nessa situação por não terem conhecimento de o quanto aquilo as apresenta risco. Então as duas irmãs desapareceram na manhã da segunda-feira. A família delas procurou a produção da TV Correio como um pedido de ajuda para andar ao lado ali da Polícia Civil nessa informação de que as duas irmãs estavam desaparecidas, para que a gente pudesse tentar colaborar com, caso alguém as visse em algum lugar, pudesse ajudar com a denúncia junto à Polícia Civil através do 197. E ontem, na terça-feira, um dia inteiro depois da situação na qual elas desapareceram, porque ontem pela manhã, ao meio-dia, por volta do meio-dia, elas ainda estavam desaparecidas. As irmãs foram encontradas na comunidade Aratu, zona sul aqui de João Pessoa, na proximidade ali do bairro Mangabeira 8, e teriam sido, de acordo com o delegado João Paulo Amazonas, que acompanhou o caso, agredidas fisicamente e violentadas sexualmente. A gente acende até um alerta o quanto isso é arriscado para crianças e o quanto isso causa impactos futuros também na vida dessas duas crianças, adolescentes, que vão seguir para a vida adulta. Nós conversamos com o delegado João Paulo Amazonas e ele traz mais detalhes sobre esse caso e sobre esse alerta que deve ser feito. Vamos acompanhar. Um processo de aliciamento das vítimas. Esse indivíduo, prenome Rodrigo, já vinha há alguns dias aliciando as duas irmãs, tanto a menina de 16 anos com deficiência intelectual, quanto a sua irmã de 12 anos, combinando de se encontrarem, oferecendo vantagens e convencendo-as a sair de casa, sem os pais perceberem, para encontrar com eles. Então, na madrugada de domingo para segunda, essas meninas saíram da casa dos pais, aqui no Jardim Aeroporto, bairro de Bahia, se homiziaram no local próximo aqui, enquanto aguardavam um carro vir buscá-las, um carro que esse indivíduo mandou para cá, buscou essas meninas e levou-as para Mangabeira, para um local pré-determinado por ele, onde o carro deixou-as lá e de lá ele e um comparsa levaram essas meninas para a comunidade do Aratu. Elas passaram esse período lá sem qualquer roupa, inclusive a menina de 16 anos estava com sinais de que nem banho estava tomando. Esses indivíduos usando drogas, tendo relações sexuais com essas duas jovens, que foram encontradas com diversas marcas pelo corpo, foram encaminhadas para a perícia e para outros exames no Instituto Médico Legal para aferir a gravidade dos abusos. Eles foram presos em flagrante por estupro de vulnerável, cárcere privado, dano qualificado, tendo em vista o dano a essa tornozeleira eletrônica, entre outros delitos também. Então o delegado detalha para a gente um pouco de como foi essa situação e a situação na qual as duas adolescentes estavam quando foram encontradas. Então, sem ali condições de higiene, sem condições de alimentação adequada, além da violência física e sexual propriamente dita, a violência psicológica que fica implícita junto a essa situação e que realmente causa traumas que reverbera durante toda uma vida. O delegado João Paulo Amazonas também traz mais detalhes sobre a situação
situação na qual elas desapareceram e como isso aconteceu entre a saída da família até chegar próximo aí a esses criminosos suspeitos de realizarem essa situação. Vamos acompanhar. A menina de 16 anos possui depressão profunda, deficiência intelectual. Ela estava confusa quando nossa equipe chegou no local e ainda chegou aqui na delegacia confusa, tá? Falando coisas desconexas. O pai falou comigo que isso acontece algumas vezes. Quanto à menina de 12 anos, também informou que estava combinando que esse rapaz, o Rodrigo, entrou em contato com ela e com a irmã através desse aplicativo de mensagens do Instagram e estava mantendo contatos e combinando, tá, de se encontrarem, até que nessa madrugada elas saíram de casa já pré-ordenadas para que fosse ao encontro desses dois indivíduos. Como detalhado então pelo delegado, um risco e um alerta constante ao uso das redes sociais sem o monitoramento. Existem pesquisas, estudos que demonstram a utilização consciente por crianças ali tratada com a remediação dos pais ou responsáveis, com o uso limitado das redes, com o uso limitado das telas, porque isso, além de atrapalhar no desenvolvimento cognitivo propriamente dito, no crescimento das crianças, pode causar situações de perigo como essa que as duas meninas acabaram se colocando à disposição de suspeitos que as agrediram. A gente também conversou com a mãe de um desses suspeitos, que traz esse lado de mãe e outra versão da história do lado de quem está sendo ali acusado de ter então agredido e colaborado nessa situação de violência contra as duas meninas. Vamos acompanhar. Eu cheguei perto dela, conversar com ela foi duas vezes. E pronto, eu cheguei até a dizer a ele, manda essa menina para casa, manda essa menina para casa. Aí ele disse, não mãe, ela vai, mas ela não quer ir não, mãe, é para casa não, ela não quer ir não. Aí eu disse assim, mas ela tinha que mandar ela para casa para resolver com a mãe dela. Se caso depois ela quiser ficar com você, ela entre em contato. Mas tem que mandá-las para casa. Não mãe, agora de tarde ela vai, ele disse. Importante esse posicionamento enquanto mãe, dessa tentativa na orientação de que eles as levassem de volta para casa, de que eles as colocassem de volta em um ambiente seguro, porque a situação, como temos detalhado aqui, é realmente de muito risco e que implica traumas futuros. Então fica um alerta para crianças e adolescentes, para que as famílias, as pessoas que ajudem ali naquela rede de apoio, estejam sempre atentas à movimentação nas redes sociais e à movimentação física dessas crianças mesmo, para que não saiam desacompanhadas, não se coloquem em situações de risco, porque a gente está falando de pessoas vulneráveis, pessoas ainda em formação. Então é importante sempre ter esse alerta. Ao longo do Correio Amanhã vocês vão acompanhar também uma conversa com uma psicóloga que pode trazer mais detalhes sobre isso, pode trazer ali melhores orientações quanto a esse monitoramento, já que o nosso ambiente é naturalmente virtual. Então, além de não privar totalmente as crianças e adolescentes nesse uso da tecnologia, também não se pode utilizar de forma deliberada, né? Sem regras, sem limitações em relação a esse uso. Então fica o alerta, a felicidade também de que a família encontrou elas em situação difícil, mas em vida e que podem agora seguir aí com os auxílios, os apoios, as assistências psicológicas também, para que essas crianças cresçam e se desenvolvam num ambiente seguro. Jomar, volto com você. Ok, obrigado Vanessa pelas informações. Minha gente, olha, a internet, né, assim como as redes sociais e os ambientes virtuais, são verdadeiras selvas, por isso é preciso ter muito cuidado ali, infestada de predadores, com muitas armadilhas, também infestada de demônios verdadeiros aí, enviados de Satanás, e para as crianças e adolescentes, pessoas vulneráveis e incautas, né? Com nenhuma experiência de vida. Por isso é que os pais e também os responsáveis devem sempre estar ali atentos com quem as crianças e os adolescentes, hoje todos, a maioria, já tem aí o seu telefone celular, já acessa as redes sociais, com quem eles estão conversando, porque muitas vezes ali habita o perigo, ali habita o risco de algo muito ruim, né? Graças a Deus essas duas meninas voltaram para casa, apesar de tudo que passaram, mas todo cuidado é pouco. Ainda falando neste caso, você viu que os suspeitos aliciaram as menores, inclusive marcaram o encontro por meio aí de troca de mensagens pela internet.
Mas como é a melhor forma dos pais conversarem com os filhos para protegê-los destes criminosos virtuais? Deixa eu chamar agora a Glaucia Araújo, que vai conversar com a gente sobre este assunto. Glaucia, acompanhamos aqui, claro, né, com muita preocupação, o caso dessas duas meninas aí, aliciadas por meio das redes sociais. Como é que os pais podem fazer de maneira efetiva para proteger as crianças e os adolescentes? É com você, Glaucia. Bom dia, querida. Olá, Jomar, bom dia para você, querido, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, Jomar, essa é uma fase bem complicada, porque é aquela fase da descoberta, também é a fase onde os adolescentes estão mais rebeldes, porque os pais, eles deixam de ser os heróis e passam a ser os vilões. Muitas vezes os pais não conseguem de jeito nenhum conversar por conta disso, e tudo que se diz eles levam a mal. Mas aí o que é que a gente faz? A gente precisa sim sentar com eles e conversar para dizer o que é bom e o que é ruim, mesmo que tenha essa resistência. E no caso dessas duas meninas que sofreram tanto, o que é que a gente pode fazer a partir de agora? Por isso é que a gente convidou para essa conversa a psicóloga Maiara Almeida, que vai explicar para a gente a partir de agora, Maiara, o que fazer. A gente tem aí duas adolescentes, uma de 12 e outra de 16 anos, que, como muitas, elas foram enganadas por conta da internet. Como é que os pais podem proteger os filhos diante dessa facilidade que a gente tem do aparelho celular estar nas mãos? Bom dia. Bom dia a todos. Muito importante a gente estar podendo falar sobre esse assunto para esclarecer para as famílias a importância de limitar e de acompanhar, supervisionar o acesso às redes, à internet, né, às telas. Por quê? Muitas vezes há uma confusão quando se fala sobre privacidade. Costumo dizer que a privacidade infantil e adolescente, ela existe, mas ela precisa ser supervisionada. De outra forma, não. Afinal de contas, são menores e os adultos, os pais, são os responsáveis, né? Então, de fato, precisam com quem você está falando e orientar, né? Ler livros, levar para palestras, conversar e, se estiver muito difícil, buscar ajuda profissional. É um caminho de cuidado que as pessoas precisam levar, precisam buscar para evitar situações tão difíceis e desafiadoras como essa. A gente deve conversar quando acontece casos como esse. A gente precisa conversar com o adolescente, com a criança, dizendo: olha o que aconteceu com essas meninas, explicar o perigo que elas enfrentaram. Sim, se a criança teve acesso de alguma forma, assistiu, alguém conversou, ela ouviu, né? Se ela trouxe para você, ou mesmo se ela não trouxe, mas você percebeu que ela escutou a história, é importante sim comentar, sempre respeitando a maturidade, né, da criança ou do adolescente. Não precisa dizer os detalhes, né? É muito importante respeitar esse limite, mas sim falar sobre a dificuldade, falar sobre os desafios, falar que nem todas as pessoas são confiáveis e que é preciso, em caso de dúvida ou de alguma insegurança, falar com os responsáveis. Mas isso só acontece quando existe um vínculo de confiança entre a família. Então é preciso desenvolver isso, né? Passando tempo de qualidade, fazendo com que a criança, ou o jovem, ou adolescente possa confiar e, de fato, fale com você quando uma situação difícil acontecer. Falando nessa questão de confiança, a gente sabe que é uma fase complicada. E como é que a gente pode conversar? Porque muitas vezes existe a resistência. Muitas vezes os pais querem transformar a relação quando chega na vida adulta, ou na adolescente, né, ou no início da vida adulta. Sendo que é preciso construir isso desde antes. Se essa relação agora, né, no início da adolescência, 11, 12, 13 anos, não está estabelecida uma relação de confiança e de vínculo saudável, muitas vezes também é preciso buscar ajuda profissional exatamente para desenvolver, porque o profissional vai chamar a família, vai fazer momentos em grupo, né, para encontrar ali identificações, né, e trazer de volta os afetos bons para que aquela família possa seguir com mais segurança e cuidado entre eles. Quando a criança ou o adolescente passa muito tempo ali, você escuta uma conversa, uma voz, uma coisa, você já deve chegar perto. Sim, deve chegar perto. Se for preciso, você de fato desliga a tela, limita,
Conversa, gente. Castigar é uma punição que não ensina. É preciso, de fato, conversar. E conversar sempre que for preciso. Até que esse ensinamento seja, de fato, aprendido, né, por esse jovem, pela criança ou pelo adolescente. Então, assim, a repetição é a forma que o jovem aprende. Então, você precisa falar mais de uma vez mesmo. Muitas vezes os pais se cansam. Mas eu já falei. Mas esse processo funciona assim, né? A gente precisa passar pelos ensinamentos, algumas vezes até aprender. Mas, claro, algumas situações exigem uma intervenção muito mais intensa para evitar casos como esse. Existe uma mudança de comportamento quando a criança e o adolescente está aí vivendo esse momento em que está sendo aliciada, algo desse tipo? Sim, existe. Muitas vezes a criança ou o adolescente deixa de fazer aquilo que gostava antes. Muitas vezes deixa de contatos sociais, fica muito tempo nas telas, evita que o adulto responsável tenha acesso, às vezes mantém porta fechada, né, e fica mais irritado ou agressivo quando alguém entra no quarto. Então, são pequenos sinais e que os pais precisam acompanhar e, de novo, buscar ajuda se estiverem sentindo dificuldade de cuidar. E no caso dessas meninas, elas passaram por tudo isso, vão ficar marcas profundas, a gente sabe como ajudá-las. A gente não tem como dizer de fato, né, pensando na vida individual de cada um, quais serão os traumas, mas com certeza haverão marcas aí, né, e elas precisam de acompanhamento, a família também, né, porque se torna responsável por essa situação, já que são menores, então toda a família precisa de ajuda, precisa ser ouvida e orientada para seguir, né, buscando ressignificar esse fato tão desafiador. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Olha, Jomar, esse é um assunto bem delicado, mas é um assunto que a gente precisa estar toda hora batendo em cima dele, porque a gente vê que as crianças e adolescentes são muito vulneráveis. Ninguém sabe quem está do outro lado conversando com eles. E eles acreditam naquela história, principalmente porque muitas vezes esses aliciadores, eles mostram toda uma fantasia por trás disso, que faz com que a criança e a adolescente se sinta parte daquilo tudo e se sinta também importante. Então, por isso, a conversa é necessária, mesmo que haja uma resistência. Eu volto com você. Ok, obrigado, Glaucia, pelas informações. Agradecer aí a psicóloga que falou, a audiência aqui do Correio Manhã. Mas eu sou de um tempo em que criança não tinha privacidade, né? Privacidade coisa nenhuma. Tá falando com quem, como foi isso aí, como foi que chegou nesse ponto, tal, quem é essa pessoa, com quem você está conversando. E do meu tempo também, castigo ensinava, viu? Era extremamente pedagógico e funcionava, que era uma beleza. Olha, essa abertura aí de hoje em dia é que está causando um grande dano aí às nossas crianças e os nossos adolescentes. Por isso, o pai tem que ser firme ali e rígido para que haja uma verdadeira proteção em relação a esses predadores hoje em dia aí atacando as nossas crianças e os nossos adolescentes. Deixa eu trazer